Olá, meu nobre, seja bem-vindo ao Pod Fiscal ES, o podcast oficial do Sindifiscal. Aqui, como vocês já sabem, a gente discute vários assuntos relacionados à arrecadação, fiscalização, tributação do Espírito Santo e do Brasil. Eu sou Leandro Custer, auditor fiscal da Receita Estadual do Espírito Santo e o responsável para trazer esses temas a vocês, junto com o Sindifiscal e com os nossos convidados. E hoje nós temos um tema bem relevante, que é sobre produtor rural, a relação do produtor rural e o fisco capixaba. E para falar desse assunto, nós temos dois convidados mais que ilustres. Nós temos o nosso nobre amigo, auditor fiscal da Receita Estadual, Bismarck Menezes. Muito obrigado, Bismarck. É um prazer estar aqui com vocês, a convite do Leandro e do Sindifiscal, a quem a gente orgulha muito participar. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a inscrição de produtor rural, o que é o produtor rural, o que ele significa para o município, para o estado, para a economia do nosso estado e para a Secretaria da Fazenda na questão dos tributos. Nós vamos desenvolver bastantes assuntos aqui e eu creio que seria importante essa fala, trará bastante conhecimento e é importante para todos nós. O Bismarck, gente, para quem já trabalha, quem já foi atendido pela Secretaria de Fazenda, já conhece muito essa figura do Bismarck, 40 anos de fisco, aqui do Espírito Santo, já foi gerente também de atendimento, já foi chefe de agências, Bismarck? E aí também para poder complementar, para poder trazer a pessoa do mercado, nós temos o Wellington Gley, ele é gerente administrativo e financeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. Muito obrigado, Wellington Gley. Obrigado, nós que agradecemos por fazer parte dessa pauta e divulgar um pouco mais do sistema rural junto ao Sindifiscal. Então não vamos perder tempo, já vamos entrar no tema, que é a relação do produtor rural junto com o fisco, Mas antes disso, antes de qualquer coisa, eu gostaria de contar com a ajuda de vocês para explicar, o que é considerado produtor rural, Tanto em relação à Secretaria de Fazenda quanto pelo Senar. Bismarck. Pois bem, o produtor rural, nós conhecemos, sabemos, é aquela atividade que é exercida no campo rural, no país inteiro tem, nós dependemos muito dessa atividade rural, Quem é nós, se pudéssemos, não conseguimos sobreviver sem a importância do produtor rural, é de lá que vem nosso alimento, nossas guloseimas, as coisas boas, e vem lá do rural. Mas na questão fiscal, ele precisa se legalizar, ele precisa ter a sua conformidade fiscal. Então, para isso, é necessário que a propriedade, a atividade rural que ele exerça seja inscrita na Secretaria da Fazenda, igual é inscrito nos municípios, é inscrito na Receita Federal, é inscrito no Ministério da Reforma Agrária. Então, vários lugares a propriedade dele é inscrita. Então, a atividade rural dele, como ele é um contribuinte, ele é chamado de contribuinte do imposto, do ICMS, a Secretaria da Fazenda exige que ele se inscreva aqui no cadastro, a gente conheça quem é o produtor rural. Ele fica fora da informalidade, Ele sai da informalidade e passa a praticar o conformismo fiscal e aparece, Aí os números, são evidenciados com a inscrição dele e daí ele participa da cidadania, ele contribui com os seus tributos e a Secretaria da Fazenda conhece quem é ele até para a questão de fazer gestão pública na atividade rural. Você precisa saber quem é o produtor rural, quantos são, onde eles estão. Então, hoje, para a Secretaria de Fazenda, para a gente identificar a pessoa que é produtor rural, ela tem que ter a inscrição estadual de produtor rural junto à Secretaria de Fazenda. Aí eu vou aproveitar só para poder, para o Wellington, na visão do Senar, porque assim, para a nossa legislação, salvo engano, o pescador também é considerado produtor rural. Aí o Wellington, você poderia complementar alguma coisa? Gostaria de complementar alguma coisa? O que é considerado produtor rural pelo Senar? Produtor rural é aquele que pratica atividade primária, extraindo da terra ou fazendo dentro da pecuária, todo aquele processo da produção primária que chega à mesa, de todos os brasileiros, Tanto é que hoje o produtor rural ele tem uma importância muito grande
não só no cenário capixaba, como no cenário brasileiro e no cenário mundial, né? Fazer o superávit primário, né? Então, é uma atividade essencial que está no nosso dia a dia, né? No nosso café da manhã, no nosso almoço, no nosso jantar. O que seria do capixaba sem o cafezinho, né? Aí, Bismarck, você comentou sobre a inscrição estadual, né? Então, a pessoa precisa, para ser considerado, exercer, né, a cidadania fiscal, emitir nota fiscal, ele precisa dessa nota fiscal. Como que ele faz, o produtor rural, quem está nos assistindo, né? Porque às vezes isso só não chega não só para os produtores rurais, para os pescadores, mas chega para o contabilista que nos assistem, né? Como que ele faz para poder ter essa inscrição estadual? Olha, Leandro, como você conhece, a Secretaria da Fazenda tem 2 tipos de cadastro. Tem o cadastro pessoa jurídica das empresas, né, das indústrias, né, dos serviços, né, alguns que são relatos ao ICMS, e existe o cadastro de pessoas físicas ligado ao setor rural. Então, para ele fazer essa inscrição estadual, recentemente a Secretaria da Fazenda forneceu sistema eletrônico, navegável, com boa performance, no site da Secretaria da Fazenda. Ali ele faz o seu cadastro, né, mediante o seu acesso cidadão, validado no acesso cidadão. Ali ele fornece os documentos, faz upload dos documentos que ele possui e obtém sua inscrição de pronto. É quase que rápido, as agências analisam e ele recebe em casa, de volta, através de e-mail, todos os seus dados cadastrais relativos àquela propriedade. Cada propriedade que ele tiver, ele precisa de uma inscrição naquele endereço, porque é um setor diferente, é uma atividade rural efetuada num local diferente. Então, um produtor rural, se ele exerce atividade rural em outros endereços, para cada essa propriedade ele faz uma inscrição estadual. Sim. Então aí eu perguntar, a pessoa, o produtor rural, ele pode bater, né, lá na agência de Aracruz, agência de Linhares, São Mateus, por exemplo, e pedir a inscrição estadual, ou essa inscrição estadual é concedida só pelo site da Fazenda? Leandro, só pelo site. Essa dificuldade que ele tinha, nós eliminamos ela, né? Ele não vai conseguir fazer uma inscrição. A agência não tem condições de fornecer para ele uma inscrição manualmente, feita nos balcões das agências. É tudo eletrônico pela internet. Ele não sai de casa para fazer a inscrição, ou do NAC, né, que auxilia ele não sai de lá para fazer a inscrição. Perfeito. Então está tudo já tudo no sistema. Acessou o site www.cefaz.s.gov.br. Possivelmente lá dentro da aba Receita Estadual deve ter esse sistema, né, de produtor rural. Ele faz esse cadastro. Então tá bem tranquilo, né, para quem está nos assistindo, facilitou muito a vida do produtor rural, né? E assim eu ia já levar para o Wellington Gley aí o Senar, né, o papel do Senar nessa, porque assim nem todo produtor rural tem às vezes acesso à tecnologia. Está mais fácil acesso à tecnologia, né? Mas às vezes ele tem a internet lá na região dele, mas às vezes ele tem a dificuldade para poder fazer esse cadastro ou ter essa informação. Qual é o papel do Senar, né, para dar esse apoio ao produtor rural no Espírito Santo e no Brasil? O Senar, o papel do Senar é Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então, ele realiza a sua missão institucional fazendo a formação profissional, a assistência social e a promoção social. Quanto à questão de apoiar o produtor nesse incentivo, nós temos oferecido cursos de inclusão digital, porque a gente sabe que o produtor, por ele estar distante geograficamente, né, do centro urbano, então a comunicação é mais difícil chegar até ele. Então, o Senar tem promovido curso de inclusão digital, né? Já vem isso há longos anos, né? Mais de 10 anos fazendo esses cursos de inclusão. Temos os nossos sindicatos quase em todos os municípios do Espírito Santo, que também realiza esse suporte. Aí, aproveitando que o Bismarck colocou o NAC, né? Então, o NAC é o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, que ele também é um agente facilitador, né? Que é através desse convênio com a Secretaria da Fazenda, que ele ajuda essa inscrição do produtor. Então, nós apoiamos, realizando a nossa missão institucional, né, que nós temos esse dever junto a esse segmento produtivo, né, e lembrando, né, o segmento da área rural é um segmento econômico.
Então, ele tem que estar com as suas obrigações, né, fiscais e acessórias, né, porque ele está movimentando a economia, né. Então, nós estamos dando suporte em termos de capacitação, né. E mais exclusivamente para que para frente a gente tem capacitado os instrutores também através de seminários, né. Então, são plataformas educacionais que a gente leva a questão da educação tributária para esses produtores, que eles precisam estar sendo inscritos dentro desse processo, e a gente fala um pouco do papel da cidadania, né? Da questão da cidadania fiscal, né? A responsabilidade que ele tem, né? Os direitos e deveres e assim sucessivamente. É bom você ter comentado, né, sobre os NACs, né, o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, né? Acho que é um convênio, né, Bismarck, com Sim, os municípios. É um termo de cooperação mútua que a Secretaria da Fazenda firmou com os municípios. Naquela medida, você lembra quando o Espírito Santo... Sou novo, Bismarck. Eu não tenho 40 anos de secretaria. Nós tínhamos 60, quase 70 agências no estado. Hoje temos 11 só, né? Hoje só temos 11. Então, para que os municípios não ficassem totalmente descobertos, desprovidos de assistência, então os NACs propuseram a criar núcleos lá que fizessem uma intermediação entre a área rural, o produtor rural e as agências. Então, onde não tem agência, é essencial a funcionalidade dos NACs lá, porque eles fazem essa intermediação, essa ponte entre o fisco e o produtor rural. Eles colhem os dados, ele auxilia na emissão das notas, no preenchimento das notas fiscais, do cadastro, né? Ele é um grande pivô de apoio ali para o produtor rural. Foi muito interessante, né? Porque assim, a gente foi diminuindo, né? Imagine, né? Temos 60 agências, né? Ou seja, cada canto, ou seja, todo município possivelmente tinha uma agência, né? Ou que não tinha, ou tem um perto ali. E os NACs, acho que realmente ele vem para suprir essa questão. Mas aí, o Bismarck, eu ia perguntar, qual é a vantagem, qual o benefício, né, que o produtor rural, o pescador tem em realizar a inscrição estadual? Porque a gente sabe que existem muitos produtores rurais, eu digo até pescador também, que às vezes nem sabe que ele tem a possibilidade de ter essa inscrição estadual dessa forma facilitada. Mas qual é a vantagem de obter uma inscrição estadual? Olha, Leandro, como a área rural, em termos de país, ela é uma área bem acolhida pelo governo, bem subsidiada, vamos dizer assim, né, pelo governo, o Espírito Santo também trouxe inúmeras vantagens para o produtor rural, trazendo um incentivo para que o homem voltasse para o campo, ficasse no campo, trabalhasse lá, desse uma condições melhor para o campo, né, devido às intempéries, compensar um pouco as dificuldades que tem do homem no campo. Então, quando você tem uma inscrição estadual, você tem uma redução, por exemplo, na energia elétrica que você consome lá no campo. Nós pagamos 25% de energia elétrica, o produtor rural paga 4%, quando ele tem inscrição, então ele precisa comprovar a inscrição. Ele consegue adquirir preços menores de veículos para atividade agrícola, entendeu? Só pelo fato de ter uma inscrição. Quando ele emite uma nota fiscal utilizando essa inscrição, ele tem suas diversas vantagens, ele comprova com aquela nota a sua atividade rural para fim de aposentadoria, né? Ele tem aí outras vantagens que ele tem, a rapidez na emissão da nota, né? Então, aquela nota fiscal serve para ele obter crédito nas linhas de crédito, né? Porque ele comprova a renda através daquela nota fiscal. Vender para o serviço público, né? Por exemplo, porque sem nota fiscal ele não consegue vender para uma prefeitura, por exemplo, né? Ele participa daqueles programas do PAA, o PNAE, né? Da agricultura, Programa de Agricultura Alimentar e de Alimentação Escolar, né? Ele pode participar, porque tem os documentos eletrônicos para vender, né? Então, são muitas vantagens. É até difícil enumerar aqui as vantagens que ele tem e sai da informalidade, ele pratica o conformismo, ele se legaliza, né? Ele não precisa ficar fugindo do fisco, né? E às vezes quando ele mais precisa, né? Acredito que até o Wellington pode falar melhor que a gente, quando ele quer se aposentar,
E às vezes ele não consegue nem comprovar, né, que ele foi produtor rural durante esse período todo, né? Que ele tem um certo benefício ser como produtor rural para se aposentar. Mas aí, Wellington, assim, acredito que seja um desafio muito grande para o Senar, né? Para poder desmistificar isso daí junto ao produtor rural, né? Quais são os principais, assim, programas que o Senar tem para poder capacitar os produtores rurais, até para desmistificar essa questão de não quero ter inscrição estadual? Então, o Senar atua dando treinamentos, né, consultorias e assistência técnica. Dentro desse treinamento, dessas consultorias e assistência técnica, para aquela atividade desenvolvida pelo produtor, existe toda uma regra, né? Então, por exemplo, se ele vai dar uma capacitação, questão de máquinas agrícolas, então ele tem que estar adequando as normas da regra trabalhista. Mas para as obrigações fiscais, o Senar tomou a iniciativa de criar 2 projetos para o Estado do Espírito Santo. Um projeto chamado Pescando Cidadania, que é para o público de pescador, exatamente trazendo para o pescador essa realidade da regularização, que traz de benefícios, como o nosso auditor Bismarck acabou de citar, né? Sobre a questão, por exemplo, tem um subsídio para o produtor que é legalizado, que é a questão da subvenção do óleo diesel, né? Que ele tem 100% de isenção do ICMS, né? Basta ele estar legalizado, basta ele estar registrado no registro de pesca, né? Junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura. E para o produtor rural, temos o projeto Aprender a Conhecer, né? Então, esse projeto, a gente leva também, todos os 2 projetos, a gente leva o quê? Leva essas informações sobre educação tributária, informando, né, a questão da cidadania, bem citado, falando da questão dos direitos e deveres, né? Porque isso é uma máxima que a gente leva, né? Porque a gente até pergunta, né, nesses seminários, que é essa plataforma educativa, a gente pergunta, né, para o produtor e para o cidadão que está nos ouvindo aqui no podcast, fala bem assim, será que o Estado ele consegue cumprir os direitos constitucionais sem receber imposto do cidadão? Então, a gente sabe esse cumprimento, né, dos direitos e deveres é importantíssimo, né? E para a atividade tanto da agricultura quanto para a atividade pesqueira, são os desafios muito constantes, porque, né? A atividade pesqueira, porque é aquela atividade artesanal, né? Mas ela tem uma atividade econômica, a atividade produtor, questão geográfica, né? Então, o produtor tem. Então, quando o fisco aprova, faz a questão de fiscalização, de barreiras fiscais, então, normalmente você tem uma regularização mais rápida, né? Mas enquanto não existe isso, então, lamentavelmente, ainda a gente continua naquele processo ainda de conscientizar ele que isso é importante para ele, né? Então, o Bismarck falou, hoje você não consegue ter um benefício fiscal, vamos dizer, uma carta de crédito da agricultura familiar, hoje eles exigem a comprovação de nota. Porque o sistema bancário está solicitando o seguinte, como que você vai pegar essa antiga carta de aptidão, né, que era do Pronaf? Como que você vai pegar essa carta? Será que você tem condição de pagar essa carta? Mesmo que você tenha juros baixos, você tem um prazo dilatado para iniciar o pagamento, então há esse questionamento para o sistema bancário, né? É um incentivo do governo federal, né? Mas ao mesmo tempo exige essa questão da emissão da nota fiscal para esse crédito, né? Assim como acessar outros incentivos do governo federal e do governo estadual e municipal, né? Regularizar acho que é a melhor solução, né? Como o Bismarck já alertou, né? Vários outros benefícios, né? Além desses recursos e programas, né, federais que ele pode estar participando. Aí eu levo para o Bismarck. Bismarck, assim, desafio eu sei que tem, né? Mas quais são os principais desafios que a Secretaria de Fazenda tem, o auditor fiscal tem, como que eu posso falar? De fazer com que os produtores rurais cumpram as obrigações fiscais? Olha, nós temos feito, assim, através da Secretaria da Fazenda, eu por exemplo, estou localizado na GEACO, é a gerência que faz de atendimento ao contribuinte. É a porta de entrada das demandas da Secretaria da Fazenda, chega na nossa gerência, né? Parabéns ao Pedro aí, que tem conduzido muito bem a GEACO, Saulo, Carlão.
fazemos atendimento presencial e agência, e os virtuais ainda, que nós temos muitos. E temos um desafio de ampliar esses serviços online, serviços digitais ainda, né? Igual fizemos há 2 anos atrás o cadastro de produtor rural e temos desenvolvido ainda. Agora nós estamos na questão da nota fiscal. Existe um desafio aí de melhorar o sistema de nota fiscal, né, para o produtor rural. Já na área de atendimento, a gerência tem proporcionado atendimentos virtuais para evitar o produtor rural sair da sua localidade, né, e fazer o atendimento até por videoconferência para facilitar para ele. Então, nós já tiramos aqui essa questão do bloco de nota fiscal, né? Foi um grande avanço a gente trazer o produtor rural para a eletrônica, porque ele não precisa deslocar, ele não precisa de procurar uma gráfica para confeccionar bloco, né? Ele não precisa ir lá na agência fazer a inscrição dele, nós já proporcionamos também. Então, tudo isso traz uma segurança, né? A gente sempre trabalha em cima de controles rígidos de senha, de certificado, de validações, para que não haja risco de fraudes, né? Mas temos melhorado bastante. Nós temos muito o que fazer. Depois nós vamos falar ainda sobre a questão da nota fiscal, nós temos uns avanços em cima da nota fiscal aí. Só queria trazer um número para você, Leandro, que eu busquei agora, antes de sair para cá. Nós falamos assim, quem são os produtores rurais? Quantos nós somos no Espírito Santo? E que demanda é essa que aparece? Então, nós temos lá hoje 171 mil inscrições de produtor rural ativas, funcionando hoje, 171 mil inscrições. Em cima dessas inscrições, por trás dela, existem as pessoas físicas que praticam atividade rural. Então, muitas vezes, em uma propriedade, tem 2, 3, 4, né, pessoas praticando atividade rural cadastradas. Então, nós chegamos às vezes a 200 e 300 mil produtores rurais cadastrados, inscritos no Espírito Santo. Porque em uma inscrição, às vezes, tem 2, 3, né, vinculados, que a gente chama ali, um condômino, por exemplo, tem propriedade que tem 3, 4, 5 condôminos. Todos eles estão inscritos e todos eles emitem individualmente sua nota fiscal. Não é igual antigamente, eu lembro que as inscrições vinham lá assim, João Manuel de Oliveira e irmãos e tias, você não sabia quem que era, aqueles outros que estavam acampados ali, e a pessoa queria provar a atividade rural, ela não conseguia. Mas não tinha o nome dele na nota, e nem tinha no cadastro também. Então a gente resolveu esse problema, de que esse outros aí, pode ser quantos forem, se quiser emitir uma nota fiscal hoje no seu próprio nome, com aquela inscrição ele consegue, individualiza aquilo que era indivisível, hoje se torna divisível. Então, são avanços que nós temos feito lá para... 171 mil. Fala, Wellington Gley. Não, e essa informação separada por CPF para emissão de nota, nós sabemos que a Constituição teve a última emenda constitucional 103 em 2019. E ela traz em seus artigos, né, para que, aí falando em dados gerais, hoje 94% dos agricultores no Espírito Santo até 4 modos fiscais. Isso representa o que para dentro da questão fundiária? São pequenas propriedades. Então, essas pequenas propriedades, para a previdência, a legislação previdenciária, eles são, não seja empregadores, eles são considerados como segurados especiais. E segurados especiais, desde a emenda constitucional para cá, ele, de uma certa forma, ele tem que comprovar a atividade fazendo realmente a emissão da nota fiscal. Então, nós temos, assim, deixado claro, né, para todos os produtores, o que mais vai comprovar que você realmente está na atividade rural se você comercializar. E a tendência dessas obrigações aumentarem, né? Porque a gente sabe que existe tanta fraude, né, dentro da Previdência, né? E o governo, sabendo disso, ele vai estreitando a concessão do benefício. Perfeito. E isso é uma condicionante lá, né, que fala, né, dentro das provas, né, dentro do comprovador, ele fala, né, bloco de nota fiscal, bloco de remessa para a cooperativa. Então, isso é citado dentro dos próprios documentos que regula a concessão de direitos previdenciários. Né? Aproveitar, o Wellington Gley, que você já está falando em relação a esse ponto. Assim, o Bismarck falou desafios, né, de fazer com a Secretaria de Fazenda, fazer com que os produtores rurais
cumpram as obrigações fiscais. Agora, o Senar, ela tem esse papel mesmo de educar o produtor rural, que vai muito além das obrigações, né? Tributárias, mas especificamente da obrigação tributária. O que vem sendo feito pelo Senar para poder incentivar, né? Incentivar a ter inscrição, incentivar a emitir a nota fiscal quando faz a circulação de mercadorias? Então, nós com esses 2 projetos, né, Conhecer para Crescer, agora lembrei do projeto, né, e o Pescando Cidadania, a gente exatamente tenta simplificar o complexo tributário, né, para aquele cidadão, aquela pessoa física que está na atividade ali, mesmo que é uma atividade econômica, né? Por quê? Porque a gente conscientiza tanto o produtor, né, quanto o pescador, que são, pela política agrícola nacional, né, são equiparados, né, o pescador é equiparado a trabalhador rural, né, até para o nosso ouvinte entender, né? E aí o que ocorre? Você tentar simplificar, falando uma linguagem mais clara, né, mostrando para eles que a atividade deles tem que ser regularizada. Então, esses 2 projetos, eles levam através dessas informações essa desmistificação, né? Exatamente para quê? Para quebrar esse tabu que o produtor, né, ele tem ainda algumas crenças limitantes que ele fala, né? Eu não vou guiar porque se eu guiar, eu vou ser fiscalizado. Se eu declarar, eu posso pagar imposto. Então, tem todas essas desmistificação que a gente vem rompendo através do seminário, né? Que bom que você pode pagar imposto de renda, né? Exato. Significa que seu rendimento está lucrativo. A gente explica também, por exemplo, para imposto de renda, quando ele está na atividade dele, de repente tenha prejuízo, quando ele faz a declaração de imposto de renda, ele pode compensar no ano seguinte aquele prejuízo, onde ele vai ter no ano seguinte, de repente, uma safra, né? Uma colheita boa, né? Ou o gado dele vai estar rendendo, ou a rede vai vir mais cheia de peixe, então ele tem como, né? E aí isso fica distante, né? Então a gente percebe essa distância da legislação, e muitos dos nossos produtores pescadores estão desatualizados, né? Que é um desafio constante quando você leva informação. E o objetivo é esse, né? De trazer um pouco mais clareza, falar uma linguagem, né, menos tecnificada, mais objetiva, né? Mostrando para ele que aquilo ali impacta na vida social dele. Falar sobre tributação, o que eu falo, né? Quando a gente teve a ideia de fazer esse projeto, a ideia mesmo é socializar o assunto, né? Porque para muitos, né, não gosta nem de... Às vezes tem algum advogado, por exemplo, que não é da área tributária, quando fala da área tributária, não quero saber da área tributária, não. Ou você gosta ou você odeia, né? E para produtor rural não deve ser um trabalho muito fácil, assim, a Senar está de parabéns em relação a isso. A atividade rural hoje no Brasil, ela cada vez cresce mais, né? A gente é líder em exportação em vários produtos, né? Não sou da área, né? Mas assim, o Bismarck, você comentou em relação à tecnologia, né? A concessão da inscrição. Hoje o produtor rural, o pescador, ele nem deve ir na agência da Receita para solicitar a inscrição. Ele pode ir lá, entrar no site da Secretaria de Fazenda e obter a inscrição ali praticamente quase que de imediato, né? Mas o que a tecnologia, eu pergunto para vocês dois, né? O que a tecnologia ela pode fazer, né? Avançar para poder desmistificar essa questão, simplificar, porque assim a gente sabe que o sistema tributário brasileiro ele é muito complexo, né? Veio a reforma tributária, a emenda constitucional 132 veio no intuito de simplificação, só que o que a tecnologia ela poderia estar simplificando essa questão aí futura, né, do produtor rural, Bismarck? Quando nós trabalhamos na automatização do cadastro em 2019, 20, 21, fazer, a gente tinha um sonho assim, de trazer ele eletrônico por causa da integração que você pode ter com outros órgãos. Isso facilita muito. Quando você faz uma integração, você comunica com outros órgãos, você dispensa muitas vezes informação, porque você já tem ela em bancos de outros órgãos. Nós tínhamos um sonho, por exemplo, de fazer uma integração com o IDAF, a área rural, porque o IDAF tem um controle muito
perfeito das produções. do rebanho. Aham. Do rebanho. Então, ele controla o rebanho por causa da sanidade do animal. Então, nós tínhamos um sonho de fazer. Eles já estão eletrônicos, porque eles trabalham com o Ministério da Agricultura, no seu GTA animal, lá já é eletrônico há muito tempo. Então, assim, com a Receita Federal, nós precisamos de buscar CPF da pessoa ainda, porque ainda não conseguimos a integração com a Receita Federal. Deixa eu pegar o cadastro de lá. Então, assim, a questão de ser eletrônico é muito bom que você comunica com outros setores, com outras necessidades. Você cria malhas, você cria até para fiscalizar e para proteger o contribuinte também. Você vê bem, questão da nota fiscal eletrônica, nós tivemos, hoje, nós tiramos lá, por exemplo, ficamos até surpresos, nós temos 82 mil produtores rurais, 82.880, exatamente, quando nós saímos de lá, credenciados já para emitir a nota fiscal eletrônica no nosso site. Ou seja, você tinha comentado de 171 mil inscrições. Dessas 171 mil, 82 mil já estão credenciados para emitir nota fiscal eletrônica. 50%. Tem aumentado muito? Tem. Por quê? Porque a Secretaria da Fazenda já antecipou a data fim do bloco de papel da nota fiscal modelo 4, né? A gente até chama aos produtores rurais de atenção aqui, aquela câmara ali que fala, cuidado, produtor rural, nós já temos a data marcada para encerrar o uso do bloco de nota fiscal. Tanto o bloco que você pensa em pedir, já deve fazer um cálculo se você vai consumir esse bloco até lá, e o bloco de nota fiscal que você tem em mãos. Se ele sobrar, você vai ter que guardar ele durante um prazo decadencial lá, se ele tiver usado, mas não pode utilizar mais aquelas notas fiscais que estão faltando ainda. Vai perder. Então, 2 de janeiro de 2025, está no decreto, nós temos o decreto publicado no Diário Oficial já está anunciado que dia 2 de janeiro o Estado não vai fornecer mais documento e nem você também pode utilizar. Vai ser considerado inidôneo o trânsito de mercadorias com nota fiscal de papel. Ou seja, Bismarck, nenhuma atividade rural, né, vai poder emitir a partir de 2 de janeiro de 2025 nota fiscal em papel. Não pode mais. Bloco. Não poderá mais. Não poderá. Não poderá. E aí o Hélio já está até rindo aí, né? Pode completar, Hélio, em relação à tecnologia. O Bismarck falou facilidade na inscrição estadual, facilidade na emissão de documento fiscal. Depois eu vou fazer outra pergunta em relação aos tipos de nota fiscal eletrônica. Né? Segura aí. O Hélio, a tecnologia, o que ela vem a ajudar o produtor rural? Então, eu vou até, de repente, complementar, você vai perguntar, mas com a tecnologia nós vamos conseguir suprir uma lacuna que há uma demanda do produtor rural, né? Exatamente por questão geográfica, o produtor não tem cobertura digital de dados em todos os lugares, então nós vamos ter lugares que não vão ter. Então isso foi questionado muito, até isso fez com que o ajuste CNF número 10, né, do CONFAS, fosse adiado de 2023, né, para 2024 e de 2024 agora para 2025, né? Tem todo um processo, né? Mas foi postergando esse processo exatamente porque existe esse diálogo, né? Exatamente com os órgãos da Fazenda, como que os produtores vão emitir. E, para a minha alegria, né? O estado do Espírito Santo, né? Com outros estados do Brasil, estão conseguindo implantar a nota fiscal fácil. E a nota fiscal fácil, né, que Bismarck pode até falar um pouco mais, né, nosso colega Bruno Aguiar, né, que está nessa estrada comigo, né, falando sobre o seminário de educação tributária, o Bruno Aguiar tem ido, né, ele é um dos responsáveis, né, pela essa implantação aqui no estado do Espírito Santo, né, um auditor que está à frente desse processo. E tem trago, né, muitas informações para os produtores, que é o quê? Você consegue fazer a emissão da nota. Você, a partir do cadastro feito na Secretaria da Fazenda, você consegue, cadastrou o produto e cadastrou o destinatário, você consegue emitir a nota sem ter a internet ativa. Uhum. Então, isso é muito muito interessante, porque então aquele produtor distante, que não conseguiria, né? E a nota fiscal você consegue fazer o quê?
baixar no aplicativo, no smartphone, né? Instalar o Android, o macOS, você instalar esse aplicativo e você fazer essa nota fiscal offline. Então, você pode fazer uma circulação, né? Aí o Bruno depois pode puxar o orelha se eu disser errado aqui, né? Você pode emitir até 300 mil, né? Offline, em termos de volume, né? Pode emitir mais de 55 notas, né? Mas que chegue até esse volume. Então, a tecnologia realmente vem ajudar o produtor nesse sentido, né? Dessa parte de regularização, estar regular, né? E não sofrer nenhuma sanção pela Fazenda do Estado. Você até adiantou a pergunta que eu já ia fazer, né? Para o Bismarck, né? Bismarck, assim, acabou 2 de janeiro. Você comentou, o Elton Gley, em relação às prorrogações. Eu já fui gerente de arrecadação durante 5 anos, né? Saí já tem 2 anos e meio. E nas reuniões que a gente tinha, né, junto aos secretários na época, e a gente tentou já implementar a nota fiscal. O Bismarck, a gente trabalhou junto, né, Bismarck? Quantas reuniões a gente já fez para poder tentar implementar a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica, porque isso ajuda para todos, tanto para a secretaria, para produtor rural, porque o custo, né, o custo de fazer blocos de notas, aí perde o prazo, às vezes tem um bloco lá e a validade já acabou, custo, né, que à toa que é feito hoje. Bismarck, além, o Elton Gley já adiantou da nota fiscal fácil, né? Eu ia deixar por último, mas você já adiantou, né? Mas assim, ótimo, né, sua explicação, porque o nota fiscal fácil, ele veio realmente para poder facilitar, né? Você não precisa ter um computador, né? Você baixa lá o aplicativo no celular e no celular você consegue emitir o documento, né, fiscal, né, para os MEIs, né, para o produtor rural. Então, isso facilitou muito, né? O custo é gratuito, né? O aplicativo é gratuito, você não paga para ter aquilo ali. Aí, Bismarck, além da nota fiscal fácil, né, há um outro documento eletrônico que o produtor rural pode emitir, né? Agora o bloco já acabou. Tem sim, Leandro. O produtor rural conviveu, assim, convive ainda até hoje, até final de dezembro, com 4 opções de documentos, né? O mais limitado é o manual, que está vigorando ainda. Se o produtor rural quiser emitir uma nota fiscal de papel hoje, pode emitir ainda, né? Exceto nas operações estaduais, que não é recomendado, mas ele pode emitir. Depois, ultrapassando esse janeiro, aí nós vamos cair naquelas 3 opções que restaram, né? Eu até trouxe aqui né, a questão da nota fiscal fácil. O meu está até abrindo automático aqui já, ó, nota fiscal fácil. Ele vai abrir automático porque eu já deixei meu login aberto, ele já até abriu automático com as notas fiscais que eu já fiz aqui. Não que eu seja produtor rural, mas que a gente fez como teste. Né? Como teste, já abriu aqui 3 notas fiscais. Nota fiscal fácil. É essa que o Bruno ajudou a implantar, que o Edson falou aqui agora. Colega Bruno. Ou seja, você tem no bolso as notas fiscais que você emitiu, né? Tá aqui. Ó, eu abro aqui, a nota fiscal tá aqui. E não, a maior preocupação, acho que o Elton Gley matou essa questão, né? Porque essa dificuldade de ser implementada a nota fiscal eletrônica para produtor rural, essa dificuldade de antenas, né? Não tem antenas, comunicação para todos os locais, mas essa possibilidade de emitir ele de forma offline, né? E enviar depois, isso aí acho que já reduziu, né, essa dificuldade, né? Ela vale. A nota fiscal emitida, se você apresentar a nota fiscal emitida no sistema, que o sistema é seguro, ele utiliza a plataforma da Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, né, que é onde nós temos a parceria para utilizar esse sistema, e a autenticação dessa entrada aqui é muito segura, é através do GovBR, né? Então a pessoa tem que ter o cadastro. Tem que ter o GovBR, cadastro GovBR, tem que ter a conta GovBR, prata, e... Pelo menos prata. Pelo menos prata. Depois o cara tem ouro, pô, eu sou ouro, não consigo emitir nota fiscal. Até prata. E quando ele vai abrir o sistema, ele ainda tem uma segurança maior. Ele gera um código PIN e envia para o seu SMS para você digitar aquele código ali, porque ele está validando a sua máquina, o seu aparelho smartphone aqui. Então, se outra pessoa abrir no de lá, ele vai mandar para o de lá, mas ele não sabe o seu GovBR para entrar. Então, a primeira coisa é isso aí. Então, é seguro. Uma grande vantagem disso aqui, Leandro, até em relação às outras 2 opções que eu vou falar, é que o produtor rural não precisa fazer nada, nem cadastro.
Mas o produtor rural, nos outros, ele não precisava de sistema, não precisava de fazer termo, não precisava de adesão. Eu não falei ali que a nota fiscal avulsa eletrônica tinha 82.880 adesões. Mas por que não é todo mundo que está lá? Não, porque a nota fiscal avulsa eletrônica precisa de você manifestar a sua vontade e preencher um termo de adesão. A NFF do Android e do iOS, você não precisa fazer nada. Assim que você já obteve a inscrição estadual, você tendo a conta no Gov, você já... Então, as duas exigências é ter a conta GovBR, né? No mínimo prata, e também ter a inscrição estadual. Fez essas duas coisas e já pode começar a emitir nota. Gente, é muito simples, né? A tecnologia, eu acho que ela veio. E a nota fiscal eletrônica também, que seria outra forma, né? Aí tem a nota fiscal eletrônica, que foi a primeira, né? Que nós começamos lá em 2016, o projeto dessa nota foi aberto em 2016, no tempo do Francisco Costa ainda, né, quando eu estava na gerência lá, eu trabalhei muito nesse projeto dele, dessa nota, e ela é um gap, uma abertura gratuita que a Secretaria da Fazenda teve, uma iniciativa de iniciar ali com o produtor rural para que ele não gastasse nada. Então, quer dizer, a Secretaria da Fazenda dá o seu certificado e assina a nota fiscal para ele, porque toda nota fiscal eletrônica precisa de uma assinatura digital. Então, essa do NFF aqui, quem está assinando ela é a Cefaz do Rio Grande do Sul, porque ela que criou esse sistema e está no banco de dados dela, né, da Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, a Procergs, que desenvolveu esse sistema, que nós temos parceria. A nota fiscal avulsa eletrônica precisava de um certificado também. Então, a Secretaria de Fazenda assina com o seu certificado de pessoa jurídica as notas fiscais avulsas que são emitidas no sistema, que eu digo de passagem, eu tirei até que hoje nós estamos com quase 2 milhões de notas fiscais de produtor rural emitida no site da Cefaz. Então, só para entender, assim, para deixar a gente fechar o assunto, existem 3 possibilidades de emissão de nota fiscal. Isso. Hoje já existe a nota fiscal avulsa, né? Mas ele fazer esse cadastro lá na secretaria, fazer uma adesão, e aí assinado pela Secretaria de Fazenda, né? Ele pode fazer nota fiscal eletrônica, que aí ele tem que ter o certificado digital, né? Para poder fazer a emissão. E agora o novo, que é o nota fiscal fácil, que pelo smartphone, pelo o celular, você consegue, atendo só apenas a inscrição estadual e a conta na GovBR, pelo menos prata, né? Ele já está liberado para poder emitir nota fiscal. Né? Wellington, e aí? Resolveu os problemas do Senar? O Senar, como serviço de aprendizagem, então a gente conta que o produtor esteja regular, por quê? Porque o produtor ele recolhe 0,2% sobre o valor da produção, aquilo que ele emite nota fiscal. Então, todas as vezes que ele emite nota fiscal, e o colega Bismarck pode nos ajudar muito bem aqui, grande parte dos produtos agropecuários, eles são diferidos, né? Então, o produtor ele não paga ICMS por estar emitindo nota fiscal, né? Que isso é uma grande vantagem, né? E automaticamente ele ajuda todo o processo, ajuda o município a ter uma participação maior no IPM, ajuda o Estado contra aquele comércio ou indústria que está sonegando e ajuda o Senar por estar contribuindo, né, esse 0,2%, porque o Senar, por regimento interno, ele tem que devolver em forma de capacitação, treinamentos, né, consultoria, assistência técnica, esse 0,2% produtor. Por quê? Porque é uma entidade sem fins lucrativos, então ele tem que retornar isso para o produtor. Então, só o produtor ganha. Gente, assim, a gente vê que a gente vai falando uma coisa ou outra e vai gerando assunto, né? Acho que a gente teria tempo aqui para poder falar o resto da tarde inteira, né? Mas, assim, a gente tem que acabar, né? Mas, assim, eu queria agradecer imensamente a vocês pela disponibilidade. Eu acho que o papo foi bem legal. Às vezes você não encontra nem esse assunto, né, nas plataformas do YouTube, na internet. Acho que a ideia mesmo é trazer esse assunto próximo de você que está nos assistindo, né, você que está em casa, você que está no Spotify. E agradecer mais uma vez, assim, fiquem à vontade para fazer as considerações finais. Esqueci de falar alguma coisa, mas Bismarck, muito obrigado, meu nobre. A recomendação que eu quero fazer e o agradecimento ao Leandro de ter nos trago aqui para a gente ter oportunidade de falar sobre esse assunto, até que eu gosto muito, sou criado também nesse setor.
E a recomendação que eu faço é: não deixe de fazer sua inscrição. Ainda que você seja pequeno, não deixe de emitir sua nota fiscal. Aqueles agricultores pequenos que desenvolvem a agricultura familiar, pequenos agricultores familiares, que fazem os seus produtos artesanais, o café colonial, o café especial, os doces, as feiras, também é importante você fazer sua nota fiscal, fazer sua inscrição, e porque você vai gerar riqueza para o Estado, vai gerar índice de participação para o seu município, né? E vai ter comprovação ainda da sua renda, ainda que seja pequena, nem que seja o doce, que seja as coisas menores, artesanais, mas é importante você sair da conformidade, sair da informalidade, aliás, desculpa, e emitir sua nota fiscal para você participar do processo de cidadania no Estado. Muito obrigado, Bismarck. Bismarck, assim, a gente trabalhou muito tempo junto, né? Um tempo junto, e Bismarck, assim, falo com toda tranquilidade, é um excelente profissional, um excelente amigo, uma pessoa simples, mas com conhecimento, assim, assustador dentro da Secretaria de Fazenda. Assim, é uma honra, viu, Bismarck? Você, como auditor com 40 anos, né, no Fisco, é uma honra, assim, ter você aqui. Obrigado, né, mesmo, mais uma vez, por estar aqui. Tenho aprendido mais no conselho. Também agora está no conselho, né, de recursos, né, e é sempre um aprendizado, né, acho que a vida é isso. O Wellington Gley, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, do Senar, muito obrigado, meu nobre, pela sua disponibilidade. Obrigado a você, Leandro, por dar essa oportunidade, né, para a gente estar colocando aqui. A gente sabe que a atividade rural, ela é uma atividade a céu aberto, né, a gente sabe da dificuldade do produtor, então quando a gente consegue fazer um trabalho de conscientização antes da punição, é uma coisa que todo mundo ganha, né? E a gente sempre fala para produtor, né? A sociedade que você quer viver é aquela sociedade que você cria. Então, você tem que construir a sociedade com base no quê? Ser um cidadão ativo, ser um cidadão participativo, né? Estar envolvido, né? Estar regular. Bismarck colocou... Aí, pegando um gancho... Leandro, o Bismarck foi nosso palestrante também, tá? Nós já fizemos várias caravanas, né? Muitos seminários juntos, não só o Bismarck, né? Ele lembrou aqui o Francisco, até o Gilberto, né? Esse pessoal está todo se aposentando, deixando a gente aí, entendeu? O Francisco já se aposentou. Hoje nós estamos aí com a Lívia, né? No Núcleo de Educação Fiscal, a Soraya, né? O Arthur, o Bruno agora a gente está... pegando ele pelo pé, vamos, Bruno, com a gente, acompanhar, né? E a gente deixar essa mensagem aí, né? Que o produtor, por mais que seja difícil, né? Mas não é impossível se legalizar, não dá para ficar à margem da legislação, né? Então, e a gente percebe, só consegue prosperar aqueles que estão à margem aqueles que estão dentro da lei, né? Aqueles que estão à margem da lei, eles sempre vão ficar ali no risco, né? De perder, ter uma perda de um patrimônio, ter um risco da atividade econômica. Então, a gente está nesse processo exatamente de educação para isso. Muito obrigado, meus nobres. E esse foi mais um Pod Fiscal ES, um podcast oficial do Sindifiscal, mas não desligue. Quem não foi inscrito no canal, inscreva no canal. A gente está no YouTube, estamos no Spotify e também em todos os canais lá no Facebook, lá no Instagram. Siga, compartilhe e curta nossas publicações, porque isso ajuda, né, a levar essa informação até vocês. Grande abraço, até a próxima.